E se falando especificamente do Rio Grande do Norte, nós não podemos falar em cordel hoje neste estado sem citarmos este grande poeta Marciano Medeiros. Afirmo com toda convicção que Marciano Medeiros é um profundo conhecedor do cordel. Eu me chamo Marciano Medeiros e nasci na cidade de Santo Antônio, no agreste do Rio Grande do Norte, aos 18 de setembro de 1973. Minha família paterna e materna é toda de Serra de São Bento, são várias famílias. E o meu primeiro contato com o cordel, a lembrança mais antiga que eu tenho dessa arte e como ela apareceu na minha vida, é de meu pai deitado em uma rede na nossa casa de Serra de São Bento, que ficava à margem da estrada de quem vai para Monte das Gamileiras. Eu me lembro de meu pai deitado cantando os romances clássicos da literatura de cordel. Um que se destaca é Lampião, Rei do Cangaço, lançado pela editora Luzeiro, escrito por Antônio Teodoro. E meu pai ficava deitado na rede, cantando aquela história dramática. Eu me recordo que fiquei torcendo para Lampião não morrer. Mas quando meu pai chegou nas estrofes que Lampião foi morto pela polícia, eu comecei a ficar comovido, fui para a biqueira de casa e lamentei profundamente, como se tivesse sido uma pessoa de minha família que tivesse perecido de forma tão trágica. Essa lembrança me marcou indelevelmente e vem daí, dessa época, o meu interesse pelo cordel, que mais tarde se multiplicou ainda mais quando percebi o gosto do meu avô materno, José Salustino Moreira, que conhecia praticamente todas as estrofes do Pavão Misterioso, e quando eu digo conhecer, no sentido de que ele havia memorizado, e também as estrofes de Juvenal e o Dragão. A família veio morar em Parnamirim, meu pai, minha mãe e meus irmãos, e era um grande momento quando eu voltava de férias para ouvir meu avô recitando na sala de sua casa em Serra de São Bento as belíssimas estrofes de Juvenal e o Dragão. Meu povo admirador da poesia popular, eu sou Luiz Gonzaga Maia, sou cearense de Limoeiro do Norte. Escrevo poesia e tenho me dedicado muito ao cordel, à leitura e também à escrita. Em 2018, em Serra Talhada, Pernambuco, no festival Vamos Fazer Poesia, promovido por Iranildo Marques, eu conheci o poeta Marciano Medeiros, que concorrendo com mais de 100 poetas, ele teve a felicidade de se tornar campeão. Afirmo com toda convicção que Marciano Medeiros é um profundo conhecedor do cordel, tanto na escrita quanto a leitura. A literatura popular é muito forte com a presença do cordel e Marciano Medeiros desempenha esse papel com muita facilidade, com muita grandeza e com convicção que está promovendo um cordel de qualidade. Marciano, fiquei muito feliz em tê-lo conhecido e fico feliz também por saber que você é dedicado ao cordel de boa qualidade, promovendo a cultura popular. Valeu, um abraço e que siga sua caminhada engrandecendo o nosso cordel. Valeu, meu amigo. E dessa maneira eu cresci nesse ambiente que respirava a literatura de cordel. Por um lado, o meu pai, o João Batista de Medeiros, conhecido por Joca de Zé Bizel, e por outro lado, o meu avô, pelo lado materno, José Salustino Moreira, declamando estrofes, contando histórias. Além do Pavão Misterioso, ele sabia várias estrofes de um cordel sobre a vida de Antônio Silvino, e
também o Negrão do Paraná, ele praticamente decorou e memorizou essa obra. Já nesse tempo eu tinha a intuição de produzir algumas estrofes, algumas cestilhas, eu nem conhecia estrutura. Então ficamos morando em Parnamirim. Em 2005 meu pai partiu desse plano e a família voltou para a Serra de São Bento. E por incrível que pareça, nesse período, o meu irmão mais jovem, o caçula, como a gente fala aqui no Nordeste, começou a comprar cordéis em Guarabira e em feiras da região. E aquilo foi uma reaproximação com a arte do cordel, de modo que em 2007, atrevidamente, eu digo atrevidamente porque eu não conhecia nada da estrutura, eu publiquei um trabalho de uma tragédia que aconteceu em Serra de São Bento e que sobreviveu pela oralidade, envolvendo Cândido Luiz e Minot Argino no início do século XX. Então eu publiquei esse trabalho e fiquei entre 2007 e 2010 tateando na arte e no formato fixo, até que em 2010 eu consegui aprender um pouco da métrica oral. O primo Elânio Moreira começou a cantar e começou a me dar umas orientações, a me mostrar a versificação. Então, no ano de 2010, quando eu lancei um perfil biográfico de Teotônio Vilela em Alagoas, eu comecei a entender um pouco da métrica oral. Até que em 2014 eu participei de um concurso da COSERN e consegui o primeiro lugar, depois de ter lido um cordel que o poeta Geraldo Amâncio escreveu também sobre o Lampião. Eu percebi a engenharia poética que ele usava e, sem copiá-lo, tentei fazer alguma coisa que lembrasse aquelas estrofes tão bem encadeadas, cheias de sentimento e de lirismo. Em 2014 eu consegui o primeiro lugar num concurso de literatura de cordel da COSERN e de 2014 para cá eu tenho procurado me aventurar cada vez mais, conhecendo e desdobrando novos horizontes nesse mundo mágico e maravilhoso da versificação. Olá, meus amigos e amigas, passando aqui para falar um pouco sobre o meu amigo e poeta Marciano Medeiros. Hoje que o cordel é tombado como patrimônio imaterial brasileiro, o cordel já é uma literatura do Brasil inteiro. E se falando especificamente do Rio Grande do Norte, nós não podemos falar em cordel hoje neste estado sem citarmos este grande poeta Marciano Medeiros, que conheço lá desde os anos de 2014. Eu vi Marciano começar a sua carreira como poeta e foi crescendo, e antes ele que pegava sombra nas árvores como Leandro Gomes de Barros, Manuel de Almeida Filho, hoje Marciano, sem sombra de dúvida, já é uma árvore frondosa que já oferece sombra de sobra a outros amigos. E Marciano é esse parceiro, esse colega que contribui muito para o debate, para a construção do cordel e tem ajudado o cordel a se solidificar no Rio Grande do Norte como um todo. Estudioso, curioso, perspicaz, inventivo, criativo quando vai fazer uma biografia ou qualquer outra forma ou qualquer outro tema que ele se propõe a abordar. Marciano vai com leveza da biografia ao romance, à história, ao conto, o que ele quiser narrar e se propor a narrar em cordel, ele fará com facilidade. Por isso que é um grande nome de nossa arte, é um nome a ser prestigiado, é um nome que contribui imensamente para a consolidação do cordel brasileiro, tanto no Rio Grande do Norte como no Brasil todo. Hoje, quando a gente fala nos encontros, e um cordelista, e no estado, logo o nome de Marciano aparece, porque realmente é uma árvore frondosa e é alguém que tem muito a oferecer ao cordel.
Então, depois que eu publiquei a história de Cândido Luiz, eu comecei a perceber que era possível fazer perfis biográficos das pessoas. Então, escrevi uma homenagem ao poeta Diógenes da Cunha Lima, escrevi 3 folhetos sobre o jornalista Joaquim Pinheiro, o jornalista Matuto. Isso teve uma ampla aceitação. Fiz de algumas pessoas ligadas à política e ligadas à cultura potiguar. Nas conversas que eu tive com o poeta Diógenes da Cunha Lima, ele me deu todo o currículo de Clara Camarão. E assim eu escrevi Clara Camarão, a primeira guerreira do Brasil. Um trabalho onde eu resgato toda a vivência que Clara Camarão teve como guerreira, uma mulher forte, destemida e que estava à frente do seu tempo. Foi uma dica do presidente da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, o poeta Diógenes da Cunha Lima. Escrevi sobre Lampião, Vida e Morte de Lampião, um trabalho que foi publicado pela editora Luzeiro. Fiz uma biografia do maior folclorista potiguar, Luiz da Câmara Cascudo, arquiteto da alma nacional. E de todos esses trabalhos, teve um que já está na 4ª edição, que foi um resgate histórico envolvendo a cidade de Caraúbas. O título do trabalho, Família, Sonhos e Lutas de Valdetário Carneiro, onde eu conto, resumidamente, 5 décadas de história dos dramas envolvendo a família Carneiro e envolvendo também o Valdetário. Esse meu trabalho já circulou de Natal a Brasília. Em 2018 eu ganhei um prêmio de primeiro lugar no festival Vamos Fazer Poesia, promovido pelo jornalista Iranildo Marques, e já naquele ano eu recebi a impressão de 500 livros contando a história de Valdetário. Agora eu participei de novo, ganhei uma nova premiação em 3º lugar e mandei que reimprimissem esse trabalho, porque são 291 7 linhas, 291 estrofes, onde eu me aprofundei bastante, de forma resumida, na história dessa família tão marcante no sertão potiguar e a vida de Valdetário Carneiro, pautada por lutas, por tragédias, que eu registro nesse trabalho e pretendo divulgá-lo, como diria meu pai, e bem mais adiante nessa divulgação. Já estou na 4ª edição, o tempo, quem vai dizer onde esse trabalho irá. Foi por isso que Gutenberg Costa, um pesquisador do cordel e da cultura aqui do Natal, começou a me chamar de poeta das biografias. Em 2018 eu já vinha de alguns concursos de poesia virtuais. Tem um poeta paraibano chamado El Gorrion que ele organizou um concurso virtual com 16 concorrentes e eu fui para a final com o poeta Natal Barros. Era apenas uma preparação, porque quando chegou 2018 eu fui convidado para participar do festival Vamos Fazer Poesia pelo poeta Silvano Lira. E chegando lá, nesse encontro anual que vem acontecendo desde 2014, me deram o mote do poeta Neném Patriota para escrever bem antes, e no dia a gente declama as estrofes lá no território já de São José do Belmont, onde o poeta Iranildo Marques tem uma chácara. E chegando lá no recital, entre vários motes, eu me lembro de um que foi um mote dado pelo poeta Neném Patriota. O Nordeste é a fonte brasileira onde jorra a cultura cristalina. Nesse mote, eu elaborei a seguinte estrofe. Nossa pátria vê chuva cultural
difundida nos livros de Cascudo. Patativa brilhou sem grande estudo, já Raquel de Queiroz foi genial. Conselheiro é meu líder principal, Lampião virou lenda campesina, Rui Barbosa o direito descortina, Castro Alves tem fama condoreira, o Nordeste é a fonte brasileira, onde jorra a cultura cristalina. E leva essa história para o livro, Deus ajuda você, meu filho. Para que essa história passe de gerações em gerações.